Boa noite! E aí, pessoal, como é que estão após a redação de domingo? Doida para saber como é que vocês foram, as expectativas, o que vocês perceberam. Eu achei que o tema não foi tudo aquilo que disseram, aquele susto todo, aquela ansiedade, aquela angústia. Eu percebi que foi assim, tranquilo, porque eu acho muito difícil quem tenha passado pelo ensino médio de não ter tido uma abordagem sobre o assunto dos invisíveis brasileiros. Quantos e quantos não são invisíveis? E aí eu fiquei pensando, toda aquela fala, aquela preocupação, que tipo de tema vai ser, como é que vai ser, o que vai acontecer, será que o viés ele vem de que maneira? E fiquei muito feliz porque, na verdade, foi de acordo com o que todo estudante do ensino médio pensa, prepara, deseja, quer, enfim. Como essa live vai ficar gravada, aqueles que não puderem nesse momento estar aqui, eu vou deixar minha contribuição sobre o assunto e quero lembrar, é redação Enem Metamil, Metamil e além, nós somos além tudo. A gente pensa no repertório, o como que é interessante você poder discutir firmemente sobre qualquer assunto, ter essa capacidade, isso é muito bacana. E vamos então pensar aqui no tema que disse respeito à invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Chegou até rimar, gente. Chegou até rimar mesmo, porque quando eu penso em registro civil e cidadania, eu já tenho aí logo que uma causa e tenho efeitos também. Porque, ora, a invisibilidade já está dando a dica aí para gente de que muitos não têm acesso ao registro civil. E o que isso significa? Quais seriam as causas, quais seriam as consequências dessa situação? Vamos pensar aqui comigo. Estava vendo ali o primeiro texto motivador, foi um livro de uma jornalista, também doutora, Fernanda Escócia. Ela fez uma longa pesquisa sobre a questão dos invisíveis. E é interessante que esse livro foi lançado em setembro e, na sequência, quer dizer, 2 meses depois, vem o vestibular fazendo abordagem sobre esses brasileiros invisíveis. Quem são eles? Como que eles foram mapeados? Então, a gente percebe o seguinte, mais de 3 milhões de brasileiros são invisíveis, não têm o documento estrutural que é qual? A certidão. No nosso país, quando você não tem, como a documentação é toda encadeada, quando você não tem, não possui, não tem o registro civil, a partir daí você está à margem de todas as políticas públicas, de tudo que é possível. E nesse livro, a Fernanda Escócia, ela vai falar justamente sobre muitos brasileiros. Ela entrevistou uma senhora que precisava fazer operação, que estava com câncer, mas foi rejeitada no Sistema Único de Saúde. Ela também vai entrevistar uma irmã que, por não ter registro civil, ficou sem pertencimento familiar e só depois de 20 anos que encontra uma irmã que ela nem sabia que tinha a ideia
de você não ser ninguém, de não estar em momento algum conectado com uma história. E interessante que tem um podcast no G1 com ela, com a autora do livro, que foi o texto 1, texto motivador, e ela vai falar justamente de o quanto sensibilizou se deparar com essas pessoas, que ela já vinha fazendo um trabalho como jornalista. A partir daí, oi Vitor, a partir daí ela se motivou. Vitor, deixa eu só passar aqui uma ideia rapidinha do que eu estou falando. Como a live vai ficar gravada, eu comecei falando sobre o tema e etc. E comentei sobre o livro que deu origem aí, foi o texto número 1 do Enem, da coletânea, que é um livro da jornalista Fernanda Escócia. Esse livro ele dá conta sobre a pesquisa que ela fez com os invisíveis no Brasil durante anos. Ela acho que ela começou essa pesquisa em 2002, se não me engano. A partir daí, ela vai mostrar casos. O texto 1 motivador do Enem apresentou, só que eu fui atrás e fui ouvir o podcast dela, que é muito bacana, contando as experiências que ela teve e como que isso a sensibilizou. E daí ela fala de uma senhora que estava com câncer, que necessitava ser atendida pelo SUS, mas por não ter registro civil, o tema, não é isso? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Imagina uma doença, se você não tem o registro civil, você não é aceita no SUS. E foi o caso, eu estou contando aqui algumas falas da autora desse livro, que vale a pena, e tem um podcast no G1. E uma outra situação também que ela contou foi de uma mulher que não tinha registro, foi adotada, deram outro nome, e ela ficou com uma angústia de querer saber a história, da onde eu vim, quem eu sou. E depois de 20 anos ela reencontrou a irmã. Considerei esse tema super relevante, em virtude de que o Enem, a despeito dos comentários que estavam tendo aquela ansiedade, qual vai ser o assunto, será que vai seguir qual linha, ele permaneceu discutindo fatos que são relevantes para a liberdade, para a cidadania, para a igualdade no nosso país. Um debate fabuloso, e fica aqui a dica, tem um podcast no G1 que foi com base nesse livro que veio o texto número 1, motivador, podcast de setembro, para que a gente possa conhecer um pouquinho as causas e consequências desses mais de 3 milhões de brasileiros invisíveis. Até aí, tranquilo? O que você achou do tema, Vitor? Você gostou? Como é que foi? Achou interessante? Esperava? Bom, invisíveis, quantos e quantos e quantos personagens na literatura brasileira você não vê com esses aspectos. Mas quando eu chegar na parte de repertório, eu vou falar sobre eles. No que interessa aqui para a redação, eu quero dizer o seguinte: você tem essa... você achou interessante? Eu achei essencial a discussão para nossa cidadania. Achei assim, fabuloso mesmo. Que bom que os fatos, que essas questões relevantes, elas permaneceram no modelo Enem. Adorei isso daí. Mas vamos aqui comigo. Você está fazendo a redação, você dá de cara com essa frase temática. Eu tenho aí 2 palavras que são a base de tudo. Quais palavras? Quando eu penso em visibilidade, registro civil, cidadania
né? Já tem aí uma localização que é no Brasil. Ora, já sabemos que tem um problema gravíssimo, porque o Enem sempre traz problema. E o problema aí são os invisíveis que não têm registro. Esse registro civil, através dele, que você consegue tirar todos os outros documentos, e essa ausência faz com que você não exista, com que você não possa exercer a sua cidadania. Imagina que coisa triste. Eu também não esperava essa frase temática, mas quando a gente, em vários temas... Oi, Pedro, tudo bom? Estava falando aqui do tema, falando do livro. Não deixe de ler o livro aí, Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros, que foi o texto número 1 da coletânea. E eu estava aqui conversando com o Vitor sobre os vários desdobramentos, que tem um podcast sobre esse assunto no G1, que foi lançado em setembro, e eu estava vendo que quase que todos os textos motivadores da prova vieram com base nesse livro da Fernanda Escócia, que, assim, interessantíssimo e traz muito da realidade dos invisíveis. Isso foi um resuminho do que eu estava contando aqui com o Vitor. Uma outra coisa que eu quero ressaltar é como seria o desenvolvimento dessa redação. Você tem a frase temática, você tem aí invisibilidade, registro civil, com certeza, causas e consequências, porque a sua cidadania, ela depende desse registro, porque sem ele você não consegue tirar mais documento nenhum. O registro civil, ele vai desencadear todas as outras documentações que nos auxiliam a exercer a nossa cidadania. Então, pensa aqui comigo, eu até vi sua redação, gostei muito, estou toda orgulhosa. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, quais seriam as causas para que tantos brasileiros fossem invisíveis? Qual o porquê disso? Lembrando que sem o registro não tem CPF, não tem carteira de trabalho, não tem título de eleitor, não tem acesso à escola, nem à votação, nem o Sistema Único de Saúde. O caos. Não se tem direito a nenhuma política pública. É a margem. E o mais interessante é que dentro da pesquisa, aí dos dados mostrados na coletânea, foi colocado um mapa da invisibilidade. E olha só, os invisíveis, a grande parte está nas regiões de ponta do país. Ou seja, quanto maior o aspecto econômico, na mesma proporção você tem o abismo. Na mesma proporção o abismo. A região sudeste, ela tem muitos dos invisíveis que foram abordados aí, apresentados nessa frase temática. A escritora e pesquisadora Fernanda Escócia, ela disse que muitos deles são os que estão em situação de rua, muitos que também moram em regiões rurais, desinformados, sem acesso a nenhum tipo de conteúdo e que acabam perpetuando a situação que os pais deixaram. Olha que incrível. Já estou entrando aqui nas causas. Uma das causas é a desinformação. A desinformação de que, sem esse registro, que aliás nós temos lei dando a gratuidade para que todos possam ter o primeiro documento, que é o registro civil, que faz com que você exista em números,
muitos não têm esse conhecimento. Eles vêm de famílias em que o caso vai de geração a geração e daí se esbarram com muitos entraves. No momento de ir para a escola, como agora nesse cenário de pandemia, até mesmo para ter a vacina, no podcast que eu ouvi, o depoimento de uma senhora com 70 anos, falando que ela precisava tomar a vacina, mas quando se dirigiu ao local, não deram. Ela, mas eu preciso, mas cadê sua documentação? E ainda zombaram. Olha só a vergonha que se tem quando você não existe, quando você é invisível. E ainda riram dela, você não existe para o governo. Só depois que ela entrou na justiça, que ela conseguiu tomar a primeira dose com mais de 70 anos. Olha os entraves que a gente vai percebendo dessa questão da ausência do registro, do primeiro documento que tem lei garantindo e, no entanto, não é o que acontece aí, né? Já que muitos não acessam esse que é um direito garantido. Uma outra causa eu achei muito interessante também é a burocracia. Eu achei interessante porque tem uma terminologia para ela. Qual seria a terminologia? Síndrome do balcão. Eu fui procurar saber, mas você numa redação, você vai pensar em causa. E uma das causas a gente pode falar de quê? Da burocracia, que é explicada a síndrome do balcão. O que vem a ser isso? Eu pesquisei. Essas pessoas invisíveis, elas encontram um obstáculo gigantesco. Por quê? Se elas não têm um registro civil, elas não tiram os outros documentos, mas quando elas vão? Poxa, preciso tirar minha carteira de trabalho. Aí elas vão para um balcão. Vão perguntar, mas cadê seu registro civil? E elas são direcionadas a vários órgãos. E ninguém diz onde, como. Porque às vezes ele não tem o registro do pai, não tem da mãe, não tem de ninguém. E essa burocracia, essa falta de transparência, imagina se você tem que colocar no seu registro quem é seu pai, quem é sua mãe, e se seus pais também não têm documento. E é dessa maneira, com essa nomenclatura, que é chamada aí essa burocracia como síndrome do balcão. Sem dúvida alguma, uma outra causa também que a gente pode destacar é a negligência governamental. É a falta também de informação. Mas como que uma pessoa à margem da sociedade, ela vai conseguir ter essas informações? De que maneira? Então cabe ao governo campanhas. E outra coisa, temos também, e eu coloco aí como uma negligência governamental, a questão espacial mesmo, de locomoção. Porque quem está lá numa área rural, que não tem acesso, não tem dificuldade em buscar um cartório, e a maioria está centralizada ali nos meios urbanos. Ora, como fazer com essa distância espacial? Isso poderia ser utilizado também, essa questão espacial, onde deveriam estar disponibilizados a todos os cidadãos, já que isso é garantido também pela Constituição, a possibilidade de ter acesso aos registros civis. Uma outra questão também que eu acho que é relevante seria também a ideia de informação. Informação que cabe, você poderia fazer um desdobramento da sua causa para por que o governo também não faz campanhas, não vai atrás. Nós temos aí a defensoria itinerante desses que não podem ter acesso ao seu registro civil. E as consequências são gravíssimas. Gravíssimas. Porque são pessoas que têm aí
vão ter empregos, trabalhos sem carteira assinada, estão à margem, não têm acesso a nada que venha a ser a nada que seja direito. Ele não é cidadão. Então, eu vi também um depoimento de uma menina que queria fazer a matrícula, ela chorando. Sem registro não tem matrícula na escola. Olha as consequências. Desde a questão do auxílio também, porque você não consegue abrir uma conta no banco. Se você não consegue abrir uma conta no banco, esse auxílio emergencial que foi tão positivo, mesmo ínfimo, a tantas famílias. Olha como é que o cidadão invisível, nem podemos dar um nome nesse caso de cidadão, olha como é que ele fica vulnerável. Não tem como abrir conta bancária, a carteira, o acesso à escola. Ele não vota, ele não escolhe. Eu ouvi também, num outro depoimento, a vergonha, o constrangimento dessa senhora mesmo que eu abordei aqui agora há pouco, que teve câncer, precisava de fazer uma operação, e a vergonha dela era: ora, se acontecer alguma coisa comigo, será que eu vou ser enterrada como indigente? Mas ela conseguiu o documento e, infelizmente, o câncer a levou, mas ela teve sim um enterro digno, com nome e não com indigente, porque são essas as preocupações desses indivíduos. E eles ficam encolhidos, e eles ficam com vergonha. Então, na redação, eu acho que seria muito interessante causas e consequências. A frase temática já te leva para essa questão. Se você falar, por exemplo, eu tinha aqui colocado a desinformação, ok, porque muitos não conseguem, não sabem, não têm noção e ninguém vai indicar. A negligência governamental, sem dúvida. Acho fantástica a burocracia. E daí que vem esse termo síndrome do balcão que eu mencionei agora há pouco, que é uma terminologia utilizada aí por esses pesquisadores que foram atrás dos invisíveis no Brasil. As consequências, como eu já falei, desde de ter direito à carteira de vacinação, à carteira assinada, a votar, escola, ele não existe. E além da intimidação moral, a moça que com 70 anos estava tentando tomar a vacina da Covid e não conseguiu, ela ainda passou por um constrangimento, porque disseram para ela: não tem problema, você já não existe. Ainda esse constrangimento moral. Quanto a repertórios, eu sempre falo, gente, sempre falo. Meu curso de redação é Meta 1000 e além. E Constituição Federal é um repertório coringa. Eu já estava lendo em toda a rede, vários professores já desenvolveram redações, muitos já colocaram de cara como repertório a Constituição Federal, chamada também de cidadã, para fazerem um contraponto que, apesar de ter esse nome, ela não garante a todos esse direito, esse termo de cidadania. Então, Constituição Federal, sempre repertório coringa, vários professores, alunos, nota 1000 que fizeram um monte de redação aí na internet, eles usaram. Acho bastante interessante a literatura, e eu já havia falado em outras lives, Vidas Secas. Ora, quando você pensa que os filhos do Fabiano e da Sinhá Vitória, engraçado que eu falei dele na live de sexta-feira, falei de Fabiano, falei do livro. Os meninos, eles não têm nome, o menino mais velho e o menino mais novo.
Olha só a invisibilidade. Um outro livro também trabalhado que caberia aqui perfeitamente dentro de um repertório pertinente, legitimado e produtivo seria falar dos Capitães da Areia. Porque ali a maioria, eles têm um apelido. Eles não são ninguém, eles não existem. Eles estão à margem. Vi repertórios interessantes, eu até elogiei o repertório do Pedro, uma música dos Beatles, adorei, ficou bacana. Não achei isso ainda, hein, Pedro? Seu exclusivo. Gostei de ver. Parabéns aí, ficou muito legal. E temos também outros aspectos, poderia usar o sociólogo, o Pierre Bourdieu, porque na teoria do hábitos. Esses cidadãos aí, quando você pensa nessa cidadania, obrigada, quando você pensa nessa cidadania invisível e nesse hábito de se acostumar com essa ausência de direito, Bourdieu dá conta disso nessa teoria e também poderia ser usado. E eu sei que vocês tiveram, tem filmes, tem músicas, além da Constituição Federal, você pode pensar também, além do Bourdieu, temos aí algumas pessoas mencionaram de uma forma mais aprofundada, alguns historiadores, tem o Dimenstein, Cidadão de Papel, muitos apresentaram como possibilidade para essa invisibilidade dos mais de 3 milhões de brasileiros sem registro. Para isso, temos que ter o quê? Como tema, proposta do Enem, tem que ter intervenção. Então vai depender muito das causas. Ora, se você falou da desinformação, o que tem que acontecer? Campanhas. Se você falou que muitos moram nas áreas rurais, não têm acesso, se você tem ali a comunidade, as pessoas vulneráveis ali em rua, etc., tem que ter mutirões para chegarem a eles. Isso é uma possibilidade. Então você poderia pensar... eu estava também tentando lembrar um outro repertório da literatura também, Morte e Vida Severina, que dá conta do Severino, que tem o sobrenome do pai, que por sinal nem registro tinha. E o livro do João Cabral de Melo Neto aprofunda muito sobre essa questão. Então você poderia pensar no Ministério da Cidadania, levando aí essa possibilidade para os invisíveis, a mídia, para propagar a informação da importância de se ter um registro, as defensorias públicas, que já faziam um trabalho aí de força-tarefa, indo em vários locais, fazendo mutirões para retiradas de documentos, que isso seja ampliado. E poderíamos pensar também no Ministério da Justiça, só que esses agentes, eles dependerão das causas apresentadas. Então, um tema com causa e consequência, você tem direito garantido na Constituição, no entanto, na hora da aplicabilidade no papel, não se cumpre, e é aí que entra a teoria do Bourdieu, né? Das normas, os invisíveis que se habituam a elas e o que não se cumpre de cidadania. Consequências gravíssimas e que se ampliaram na pandemia. Fora isso, você pode pensar na imensa burocracia. Às vezes a pessoa está tentando... Eu vi, pesquisei, tem pessoas que ficam 2 anos para tentarem o registro. Em virtude de quê? Em virtude que, por já virem de uma família que não tem registro, os empecilhos são gigantescos. Dá até vontade de chorar quando a gente tem acesso a essas informações. As consequências variadas, acredito que muitos colocaram no contexto da pandemia, a falta de auxílio, de saúde, de fazer cirurgias, até mesmo como vai
sem indigente não existir o constrangimento e a literatura, os filmes, as músicas que vocês podem utilizar aí como repertório. Acho que dei conta dos aspectos gerais. Pedro, e aí, tá tudo bem? Gostou? Você fez mais ou menos isso, né? Tá dentro do que você tinha desenvolvido. Eu fiquei muito feliz com isso. Enfim, espero aí ter contribuído com vocês. Um forte abraço. Quero lembrar que é redação, Meta 1000 e além. É repertório para a vida, é debate, é tudo mais. Beijinho, Iago. É pro mundo. E amanhã eu vou fazer já um outro recorte, já pensando na UERJ. Gente, um beijo imenso, obrigada aí aos que estiveram, outros verão a gravação. E tamo juntos, redação Meta 1000 e além. Beijão. Tchau.